Hi pessoal, então em vídeos anteriores nós comentamos acerca da influência do tabaco, do hábito de fumar cigarro, do hábito de usar o tabaco nas suas diferentes formas, como um fator de predisposição ou então de aumento da susceptibilidade ao coronavírus. Também nós comentamos que os estudos referentemente a essa participação do tabaco na etiopatogenia da COVID-19, ela é controvertida. Existem inclusive alguns trabalhos de meta-análise que apontam não existir essa correlação entre o hábito de fumar cigarros, de usar o tabaco, com a maior incidência de Covid-19 em pacientes portadores dessa infecção respiratória. De maneira que também em vídeo anterior, nós constatamos, estudamos que o mecanismo de ação pelo qual aquelas pessoas, aqueles autores que acreditam que o tabaco possa ser, isso sim, um fator etiopatogênico importante relacionado com essa infecção Covid-19, foi o fato de que constatou-se em trabalhos de pesquisa acadêmica que o tabaco, o uso do tabaco nas suas diferentes formas, induzia um aumento da expressão da enzima conversora da angiotensina 2, de maneira a propiciar uma facilitação, propiciar uma maior entrada do vírus do ambiente extracelular para o ambiente intracelular. De maneira que, no contexto desse estudo de hoje, nós complementamos aquele vídeo apresentando um possível mecanismo relacionado com esse aumento da expressão da enzima conversora da angiotensina 2 por um dos componentes do tabaco, qual seja a nicotina, que também tem se constatado, tem sido apresentado como um possível mecanismo relacionado com esse aumento da expressão dessa enzima conversora da angiotensina 2, consequentemente produzindo alterações de natureza cardiovascular que também explicariam essa relação entre o tabaco, a Covid-2 e até mesmo o aumento da susceptibilidade para a indução de mortes decorrente do tabaco também ser considerado, do uso do tabaco também ser considerado um cofator de comorbidade relacionado com essa infecção pelo SARS-CoV-2. Nesse contexto em tela, nós apresentamos essa publicação do jornal FEBS, ou seja, esse ponto de vista, essa opinião pessoal dos autores James L. Hodges e Nadine Cabani, ambos professores da Universidade George Mason University em Arlington, Virgínia. Trabalho esse que foi enviado para publicação, recebido para publicação, acredito que no dia 17 de fevereiro de 2020, foi revisado no dia 28 de fevereiro de 2020 e aceito para publicação no dia 18 de março de 2020, em que os autores eles têm como argumento o fato de que a exposição à nicotina, ou em outras palavras, o hábito de pacientes portadores de Covid-19 usarem a nicotina propiciaria uma vulnerabilidade cardiopulmonar desses pacientes identificados ou de permeio à população em geral. E basicamente os autores eles
defendem essa conclusão com base na premissa de que o cigarro, o hábito de fumar cigarro, ou então a nicotina inalada, ela promoveria alterações em nível da pressão sistólica e diastólica, a pressão sanguínea, que resultaria no aumento da atividade da enzima conversora da angiotensina. E também os autores também defendem essa argumentação, essa conclusão, com base no que várias células pulmonares, dentre as quais as células epiteliais, bronquiais, os macrófagos alveolares, as células endoteliais, pulmonares e os fibroblastos intersticiais, eles, ao ativarem receptores nicotínicos, eles promoveriam, ou melhor dizendo, promoveriam alterações em componentes do sistema renina-angiotensina. Também, esses autores têm como premissa o fato de que o aumento da atividade da enzima conversora da angiotensina 2 promoveriam a ativação da rota JAK-STAT de maneira a promover a geração, ou seja, a síntese e secreção de citoquinas, fatores de crescimento e outros mediadores químicos pró-inflamatórios, bem como ativar proteases de maneira a exacerbar não somente a inflamação, como também ativar genes responsáveis pela proliferação dos fibroblastos intersticiais, de maneira a induzir também uma fibrose pulmonar. Isto posto em tela, nós apresentamos o mecanismo pelo qual a nicotina exerce o seu mecanismo de ação referentemente à patogenicidade do coronavírus e, mais especificamente, relativamente à patogenicidade da infecção respiratória, do comprometimento respiratório atribuída ao tabaco e especificamente em relação à nicotina. De maneira que a nicotina promove a ativação desse sistema renina-angiotensina, que resulta em inflamação e fibrose da estrutura pulmonar com comprometimento da sua função. Basicamente, a primeira etapa de ativação desse sistema renina-angiotensina consiste na ação da enzima renina. A enzima renina é uma aspartato protease, ou seja, é uma protease que apresenta no seu centro ativo um íon metálico e ácido aspartico, resíduo do ácido aspartico, de maneira que utiliza como substrato o angiotensinogênio, que é transformado em angiotensina 1. A angiotensina 1 ela pode ser metabolizada por duas enzimas, a enzima conversora da angiotensina e a enzima conversora da angiotensina 2. Essa enzima conversora da angiotensina 2 ela é identificada frequentemente no pulmão, no coração, nos rins e nas células endoteliais. Basicamente, a metabolização da angiotensina pela enzima conversora da angiotensina 1 resulta no produto metabólico desse substrato angiotensina 1 em angiotensina 2. Basicamente, a angiotensina 2 ela pode se ligar em dois receptores AT1 e receptores AT2. Basicamente, esses receptores, apesar de serem antagônicos, ou seja, apresentarem uma atividade contrária relativamente a determinados efeitos biológicos, no seu conjunto, a ativação desses receptores promove
inflamação e fibrose. Uma outra rota metabólica para a angiotensina 2 é sofrer a ação, a atividade catalítica de uma enzima denominada aminopeptidase, que transforma em angiotensina 3 e posteriormente angiotensina 4, que se liga no receptor AT4. A ativação também desse receptor AT4 resulta na síntese e secreção, dentre outros produtos metabólicos, da síntese e secreção de prostaglandinas, óxido nítrico e do fator beta 1, beta transformante do crescimento. De maneira que a síntese e secreção de prostaglandinas, óxido nítrico, resulta em inflamação, vasodilatação, exsudação, edema, inflamação. E a produção do fator beta transformante do crescimento, a ativação da rota metabólica MAPK, que resulta na ativação de genes que são indutores da proliferação celular e, ao mesmo tempo, inibidores da apoptose, de modo a determinar fibrose. A outra via de metabolização da angiotensina é por meio da ativação da enzima conversora da angiotensina 2. Basicamente, a metabolização da angiotensina 1, por ação catalítica dessa enzima conversora da angiotensina 2, resulta na formação do metabólito angiotensina 1,9, que não apresenta atividade biológica. Contudo, quando ela sofre ação, ela pode servir como substrato para a atividade catalítica de uma outra enzima, e quando a angiotensina 1,9 sofre ação catalítica dessa enzima conversora da angiotensina, ela é transformada em angiotensina 1,7. Essa angiotensina 1,7 ela também apresenta a propriedade de se ligar em um receptor denominado MAS, que promove também a síntese e secreção de prostaglandinas, óxido nítrico, e também a ativação da rota MAPK por meio da síntese e secreção do fator beta transformante do crescimento. É importante ressaltar que essa angiotensina 1,7 também apresenta a propriedade de inibir a atividade metabólica, de inibir os receptores AT1R, de maneira a antagonizar determinados efeitos biológicos decorrentes da ativação desse receptor, tal como a vasoconstrição. Também de relevante relativamente a esse mecanismo é o fato que a angiotensina 2 também pode ser metabolizada por essa enzima conversora da angiotensina 2, sendo transformada em angiotensina 1,7, que, como nós ressaltamos, apresenta essa atividade metabólica também de induzir inflamação e fibrose. É importante ressaltar que, relacionado com o tabaco, como nós vimos no vídeo anterior, basicamente alguns dos produtos metabólicos do tabaco induzem o aumento da expressão dessa enzima conversora da angiotensina 2, enquanto que a nicotina presente no tabaco, ao seu efeito biológico da nicotina, atribui-se o aumento da atividade metabólica da angiotensina 1, resultando
na síntese e secreção de citoquinas, fatores de crescimento e outros mediadores químicos que induzem inflamação e fibrose. Também é relevante, especificamente relativamente à fibrose, é o mecanismo que decorre também por ativação de alguns desses receptores, especificamente do AT1 e do AT4, da síntese e secreção do fator inibidor do plasminogênio, que também resulta em fibrose, porquanto ele diminui o turnover da matriz extracelular. Mecanismo esse que se soma, mecanismo indutor da fibrose, que se adiciona, que se soma ao mecanismo já por nós reportado relativamente à síntese e secreção do fator beta transformante do crescimento, tanto por ativação dos receptores ATR4 quanto MAs, que também por ativação das MAPKs, como vistas anteriormente, também induzem a fibrose da célula pulmonar, determinando o comprometimento da sua atividade respiratória. Outro sim, em tela nós apresentamos a fotomicrografia do exame histopatológico corado com coloração especial para a detecção da enzima conversora da angiotensina 2, em que nós comparamos esses cortes em paciente fumante portador de doença obstrutiva crônica relativamente a pacientes que não possuem essa patologia, pacientes normais utilizados como controle, ilustrados nas figuras na parte inferior à direita. De maneira que nós analisamos que essa coloração para a enzima conversora da angiotensina 2, ela se expressa em quantidade aumentada tanto no epitélio respiratório dos alvéolos pulmonares, como também em pneumócitos ilustrados pelas setas em vermelho, e também nos macrófagos alveolares, em que essa coloração é bastante acentuada. E quando nós comparamos com os pacientes normais, nós podemos constatar que há uma diferença bastante acentuada, tanto em nível do epitélio respiratório, quanto em nível dos alvéolos pulmonares, do tecido pulmonar, relativamente à expressão dessa enzima conversora da angiotensina 2, que, ressalto novamente, é acentuada em pacientes fumantes, portadores de doença obstrutiva crônica, e que o autor do trabalho anterior associou esse hábito, esse vício de fumar cigarro, com o aumento da expressão, enquanto o autor que nós analisamos nesse vídeo, ele sugere, indica que a nicotina possa aumentar a atividade dessa enzima conversora da angiotensina 2. De maneira que, relacionado ao tabaco e os seus produtos, atribui-se tanto o aumento da expressão da enzima conversora da angiotensina 2, quanto do aumento da atividade catalítica dessa enzima, resultando, ressalto novamente, na síntese e secreção de citoquinas, fatores de crescimento e outros mediadores químicos que guardam estreita relação, seja
com a geração de processos de natureza inflamatória como de natureza fibrótica, que no seu conjunto comprometem a atividade respiratória desses pacientes. Assim, em tela, nós apresentamos o mecanismo pelo qual o coronavírus, que como nós vimos apresenta uma estrutura esférica em que no seu interior localiza-se o RNA viral e que essa esfera apresenta como borda, como limite, uma membrana bilipídica, sendo que de permeio essa membrana bilipídica ocorre, ou seja, uma bicamada lipídica, ocorre de permeio proteínas de membrana por proteínas do envelope viral. E projetando-se dessa esfera, nós encontramos projeções digitiformes, ou seja, com aspecto de dedos, que adquirem uma conformação de espinho invertido, em que a base desse espinho se localiza exteriormente e a ponta desse espinho aderida a essa bicamada lipídica apresentando as proteínas de permeio. De maneira que o mecanismo de penetração do vírus, de infecção, de contágio, se dá pela ligação dessas proteínas, ou melhor dizendo, dessas glicoproteínas denominadas glicoproteínas S1 e S2, em que uma dessas porções dessa proteína, dessa glicoproteína, se liga no sítio ativo dessa enzima conversora da angiotensina 2, e a outra porção ela se liga diretamente na membrana plasmática da célula, de maneira que o coronavírus ele penetra do meio exterior para o meio interior, ou seja, do meio extracitoplasmático para o meio intracitoplasmático por meio de endocitose. E ao atingir o ambiente intracelular, ele sofre a ação de determinadas enzimas que resulta na sua replicação em nível nuclear. Também nós apresentamos em tela alguns dos medicamentos, dos mecanismos de ações de alguns medicamentos que têm sido utilizados na pesquisa acadêmica referentemente ao tratamento do coronavírus. Nós podemos constatar que, basicamente, o mecanismo desses medicamentos tem como base a tentativa de bloquear o ingresso desse coronavírus na superfície celular ou nos receptores ACE2, de maneira que se usa para isso uma imunoterapia com anticorpos policlonais e monoclonais, também inibidores das proteases. Tais proteases, é importante ressaltar que essas proteases são enzimas que promovem justamente uma alteração nesse sítio conformacional dessas proteínas, no sítio ativo dessas proteínas, de maneira a promover a separação dessas duas subunidades dessa glicoproteína, de maneira a proporcionar a aderência, como eu mencionei anteriormente, tanto na enzima conversora da angiotensina 2 quanto na membrana plasmática. Também ressalta-se a utilização também de fármacos anti-inflamatórios, tais como a cloroquina, a hidroxicloroquina, que atuam nessa ligação do coronavírus
a essa enzima conversora da angiotensina 2. E a propósito disso, a propósito desse mecanismo, eu ressalto mais uma vez o tratamento alternativo que eu sugiro com a utilização de fármacos anti-inflamatórios não esteroide da família dos oxicans, objetivando substituir a cloroquina por esse fármaco, meloxicam, tenoxicam, piroxicam, lornoxicam, dentre outros, que já são fármacos que apresentam um mecanismo de ação bastante conhecido, cujos efeitos biológicos se conhecem, e os efeitos nocivos ao sistema cardiovascular, comparativamente à cloroquina e hidroxicloroquina, são atenuados em decorrência desses fármacos da família dos oxicans serem seletivos relativamente ao bloqueio da enzima ciclooxigenase. De maneira que esse bloqueio seletivo ele promove não somente um efeito cardioprotetor, ou seja, menos lesivo ao sistema cardiovascular do que a cloroquina e hidroxicloroquina, como também bloqueia mais efetivamente a síntese de citoquinas pró-inflamatórias, tais como as prostaglandinas, especialmente a prostaglandina E2, de maneira que esses fármacos, melhor dizendo, esses oxicans associados ao resveratrol, que é também um fármaco que apresenta atividade antiviral, especialmente comprovada relativamente ao vírus influenza, e também efeito cardioprotetor, pode ser de valia no tratamento do coronavírus. Com toda a vênia, aqueles autores que preconizam a utilização da cloroquina, da hidroxicloroquina. Eu entendo que essa família de anti-inflamatórios não esteroides, como dos oxicans, especialmente o meloxicam, apresenta vantagem relativamente ao tratamento de assintomáticos e de casos leves de infecção pelo coronavírus. Finalmente, em tela, nós apresentamos o mecanismo de invasão, de contágio do coronavírus em pacientes não fumantes que não usam nicotina, ou então em pacientes que usam nicotina, que usam o tabaco nas suas diferentes formas, seja por meio do cigarro tradicional, seja por meio do cigarro eletrônico. E basicamente, quando nós comparamos essas duas imagens, nós podemos perceber que, de fato, a invasão, a carga viral que penetra na estrutura pulmonar, nas células pulmonares, é bem maior naqueles pacientes que fazem uso do tabaco, da nicotina, do cigarro nas suas diferentes formas, tradicional ou eletrônico, comparativamente àqueles que não usam. E basicamente a diferença se deve à ligação da nicotina de produtos presentes, de outros produtos presentes no tabaco, nos receptores nicotínicos. Então, basicamente, nos pacientes que não fazem uso do tabaco, da nicotina, do cigarro, nas suas diferentes formas, esses receptores receptores nicotínicos, eles não são ativados, de maneira que a inflamação ela é bem menor. Os produtos decorrentes da ativação da enzima conversora da angiotensina 2, em decorrência da geração de citoquinas pró-inflamatórias, é bem menor do que nos pacientes que fazem uso do fumo, do tabaco, da nicotina, seja pelo fumo de cigarros convencionais, tradicionais, seja utilizando a nicotina nos chamados cigarros eletrônicos. E basicamente nesses pacientes o que se constata
é a ligação da nicotina em receptores nicotínicos, de maneira que esses receptores nicotínicos, eles vão não somente induzir ao aumento da expressão da enzima conversora da angiotensina 2, de maneira a proporcionar uma maior ligação do coronavírus a esses receptores, a essas enzimas, enzima conversora da angiotensina 2, como também eles induzem a uma maior endocitose por parte de uma proteína denominada clatrin, proteína essa que forma um invólucro em volta do coronavírus, de modo a proporcionar a sua endocitose. Além do que, a ativação desses receptores nicotínicos induz a ativação de várias rotas metabólicas, dentre as quais da ativação da proteína quinase C, do ERK e do MAP-STAT, que são rotas metabólicas que resultam na ativação da proliferação celular, da replicação viral. De maneira que, em síntese, o fumo, a nicotina presente no tabaco, a nicotina fumada, utilizada nas suas diferentes formas, seja por meio do fumo em cigarros convencionais ou por meio dos cigarros eletrônicos, induz não somente o aumento da expressão da enzima conversora da angiotensina 2, como também do aumento da endocitose, bem como da ativação das enzimas relacionadas ao sistema renina-angiotensina 1, que resultará na síntese e secreção de citoquinas, fatores de crescimento e outros mediadores químicos pró-inflamatórios que exacerbam essa inflamação. De maneira que é aconselhável, pelo menos à luz do conhecimento, e que os pacientes que usualmente fazem o uso do fumo, que fumam cigarros nas suas diferentes formas, se precavenham relativamente ao distanciamento social e também com relação a uma maior probabilidade de, ressalto novamente, no contexto atual, apresentarem esse fator de comorbidade relacionado com uma maior susceptibilidade à infecção pelo coronavírus. Hi pessoal, então nesse vídeo eu gostaria de finalizar ele nessas considerações finais, afirmando que os estudos relativamente à participação do tabaco, do hábito de fumar cigarro, seja na forma de cigarro tradicional ou eletrônico, relativamente à maior susceptibilidade dos pacientes que fazem uso do tabaco com relação à infecção pelo coronavírus, pelo SARS-CoV-2, eles são questionáveis. São questionáveis e existe, inclusive, uma literatura que aponta, por meio de meta-análise, que não existe essa diferença apresentada relativamente a esses mecanismos de ações por nós apresentados nesse vídeo. Além do que, recentemente, um cientista francês do Instituto de Pasteur, conjunto com outro professor de uma universidade francesa, vão começar uma triagem clínica com um número bastante volumoso de pacientes, com cerca de 3 mil, mais de 1.500 pacientes, na tentativa de provar que a nicotina, ela, ao contrário do que esses trabalhos que eu apresentei, dessa óptica que eu apresentei para vocês, como
a nicotina, o tabaco, induzindo o aumento da expressão da enzima conversora da angiotensina 2, não somente o aumento da expressão, mas também o aumento da atividade das enzimas relacionadas com o sistema renina-angiotensina, de maneira a proporcionar um aumento tanto da inflamação quanto da fibrose pulmonar, comprometendo a atividade respiratória desses pacientes. Esses cientistas franceses vão tentar nos fazer crer, espero que não com uma excessiva força e um exacerbado entusiasmo, de que a nicotina, ao contrário dessa óptica que eu apresentei para vocês, apresenta, isto sim, um efeito benéfico relativamente a, segundo eles, inibir a ligação do coronavírus a esses receptores da membrana celular das células pulmonares, ou seja, na enzima conversora da angiotensina 2, de maneira a decrescer a infecção e ao contágio. E eles justificam essa tentativa pelo fato de que, segundo eles, 80% dos pacientes que fazem o uso da nicotina, eles apresentam um menor índice de infecção comparativamente aos pacientes que não fazem uso da infecção, que não fazem uso, melhor dizendo, da nicotina. É uma óptica que no contexto acadêmico não é de se estranhar. Entretanto, eu ressalto que essa óptica que eu apresentei também tem como base a opinião pessoal dos autores e que eu apresentei justamente porque uma das minhas áreas de atuação é a bioquímica, é a correlação entre os mecanismos bioquímicos, fisiopatológicos, compreender esses mecanismos relacionados com as patologias de origem bucal, de localização bucal, cujos mecanismos também podem ser extrapolados, se não integralmente, pelo menos em parte, para a compreensão de outras patologias, dentre os quais a infecção pelo coronavírus, considerando que o coronavírus, a infecção pelo SARS-CoV-2, também acomete as glândulas salivares, além de alguns estudos também estarem sinalizando na direção de que o coronavírus também promove alterações de natureza, alterações patológicas de natureza dermatológica, que guardam também uma correlação com a cavidade oral. No mais, eu espero que esse vídeo possa ter sido útil para você, especialmente você que é fumante, que faz uso do cigarro, seja do cigarro tradicional, seja do cigarro eletrônico, para ter um certo cuidado relativamente ao distanciamento social e na direção de se precaver relativamente a uma maior probabilidade de infecção que você está submetido, segundo a óptica desses autores que eu apresentei para vocês. No mais, um grande abraço e espero que esse vídeo possa ter sido útil para você.